Durante essa pandemia, nós vimos muitos problemas e muitos governadores tomando medidas draconianas. Mas ninguém foi tão demoníaco, sacana e diabólico como o governador de Santa Catarina, o governador Carlos Moisés, mais conhecido como Bombeirinho. Esse governador começou o seu governo muito alinhado com o Bolsonaro, foi eleito através do nome do Bolsonaro e, obviamente, ele traiu o Bolsonaro e traiu o povo de Santa Catarina. Foi no estado de Santa Catarina que aconteceu um tempo atrás, durante esta pandemia, aquele caso de policiais de Santa Catarina que foram lá e interromperam um grupo de oração privado dentro de uma casa porque supostamente estariam fazendo aglomerações e aumentando o número de contágios dentro do estado e causando milhões de mortes. E agora o governador que tinha proibido missa, agora ele autoriza as missas. Ele fez uma portaria de número 254, no último dia 20 agora de abril, regrando sobre as missas, regrando sobre os encontros religiosos no estado de Santa Catarina. Ficam as igrejas e os templos religiosos autorizados a realizar a gravação e transmissão de missas, cultos no interior dos templos religiosos ou igrejas, seguindo as seguintes orientações: distanciamento de 1,5 m, não pode ter atendimento individual durante a gravação e transmissão, máximo 5 pessoas por gravação e transmissão, e o pior agora vem no item 4, em que ele diz: nos cultos em que houver a celebração de ceia, com partilha de pão e vinho ou celebração de comunhão, os elementos somente poderão ser partilhados se estiverem pré-embalados para uso pessoal. Certamente quem escreveu este documento aqui, primeiro, não era católico, porque católico não usa a palavra elemento, quem usa isso é protestante. Primeiro, é que espécie é o termo que o católico usa. Ele está dizendo o seguinte, que quando for distribuir a comunhão para os fiéis, ou seja, a hóstia consagrada, que é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, é o próprio Cristo, quando for ali distribuído, ele não pode o padre colocar na mão do fiel. Não pode colocar na boca do fiel. Segundo o governador Carlos Moisés, que tem que ser chamado agora de Carlos Faraó, é o nome que nós temos que dar para ele, porque não é Moisés porcaria nenhuma, as hóstias têm que vir embaladas, ou seja, vem a hóstia agora assim, pacotinho de plástico, contrariando tudo dentro da Igreja Católica, a nossa doutrina, nosso ensino, nossa liturgia e nosso sacramento. Quem você acha que você é, Moisés, para regrar sobre um negócio desse? Carlos Faraó, traidor, nem o demônio teria uma ideia tão maluca quanto esta. Em 2000 anos de Igreja Católica, nenhum imperador, nenhum ditador, nenhum facínora, nenhum demônio teve uma ideia e usando o poder estatal, a força do Estado, para tentar modificar a liturgia, o principal sacramento da Igreja Católica, que é a comunhão, porque para os protestantes isso é só pão e vinho, é só um símbolo, mas nós católicos sabemos que quando um padre consagra a hóstia e um vinho, ele se torna o próprio Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. Você não tem a mínima noção disso e faz um decreto espúrio como esse, fazendo a emenda sair muito pior do que o soneto. Você, além de ignorante, é vil e... O sangue da gente ferve, Carlos. O sangue da gente ferve, Carlos Faraó. Por que você tem uma incultura imensa? Por que você não pega o Catecismo Maior de Perguntas e Respostas de São Pio X para ver se você ganha um mínimo de cultura católica, ou o velho catecismo, e o bom catecismo da Igreja Católica, o amarelinho? Dá o seu endereço aí do seu palácio que eu mando para você ter um pouco de cultura. Sabe o que nós católicos devemos fazer? Vocês católicos de Santa Catarina que me assistem devem fazer com essa portaria do governo de Santa Catarina. Santa Catarina, sabe o que vocês devem fazer? Peguem este decreto, imprimam e usem para limpar o traseiro de vocês, usem para fazer o seguinte, catar cocô de cachorro. É isso que deve ser feito com essa portaria. Eu estou dizendo, façam desobediência. Padres, desobedeçam o governador de Santa Catarina. É uma vergonha, é um absurdo, um assinte ele fazer por força de portaria, pela força do Estado, os fiéis e os padres fazerem sacrilégio. O demônio está envergonhado. Como dizia minha mãe, o demônio vai se arrepender de levar certos tipos para o inferno, como você, governador Faraó. Você não tem vergonha na cara não, cara? Nunca isso na história aconteceu e você se acha muito maravilhoso tomando medidas para ajudar o povo, obrigando as pessoas a cometer sacrilégio. E aí tem padre e bispo, se eu não me engano foi um bispo aí só que se manifestou contra isso, o resto está tudo calado. Cadê vocês, bispos de Santa Catarina, que tem de honrar o nome da santa que dá o nome ao estado de vocês, que era muito mais homem, tinha muito mais força, caráter, personalidade,
do que muitos bispos e padres que estão quietos. Não, nós vamos fazer uma reunião. Não, nós vamos ver o que nós vamos fazer. Vocês têm que desobedecer isso. Ou importa agradar mais um governador faraônico desse aí do que agradar ao nosso Senhor no seu culto, na Santíssima Eucaristia? Vocês estão de brincadeira comigo? Preciso eu vir aqui num vídeo falar o óbvio, que um governador como esse deve ser desobedecido e chutado fora porque está infringindo a liberdade de culto que é constitucional? Que isso? Vocês perderam noção? Infringindo uma coisa óbvia, o centro da igreja, o centro da liturgia, o centro dos sacramentos é a Eucaristia. E esse homem quer mudar a Eucaristia. Alguém precisa tirar esse homem de lá. Está subindo a cabeça de Moisés, o que ele acha que recebe as tábuas divinas no monte, e aí então ele muda as leis da igreja. Não, você não é o Carlos Moisés, você é o Carlos Faraó, um maluco, um insano. Deponham este homem, até o deputado Gessé Lopes, a nossa amiga Ana Carolina Campanholo também, façam alguma coisa, entendeu? Este homem precisa... Que isso? Olha, a polícia vai lá, invade casas, ele muda a liturgia, está dizendo quantas pessoas podem ou não... Que isso? As igrejas têm de desobedecer, a hóstia tem de ser feita e administrada e dada para os fiéis da maneira que a igreja manda, não como um pretenso ditadorzinho, um tiranete faraônico como esse Carlos aí, fica querendo regrar sobre a missa católica. Não, você é um moleque que agora que recebeu um pouco de poder não quer largar. Você deixa os demônios corados, Carlos Faraó. Olha, fica na sua, Moisés, porque o povo vai jogar você na lata do lixo da história e Deus há de te julgar por uma ação demoníaca, satânica, que, olha, nem demoníaca e satânica, por nunca nem na cabeça do capeta, nem do pior imperador da história que dominou algum estado que tem a Igreja Católica, passou pela cabeça. Você desonra o nome de Santa Catarina, desonra os seus eleitores e, pior, está ajudando a destruir a igreja, mas ela não será destruída, ela vai prevalecer e o seu nome será jogado na lata de lixo da história como merece.